A gente também viu as questões dos joins, né, que são as junções das tabelas, mas a gente também tem uma outra opção, que não necessariamente é uma junção de tabela, mas sim uma combinação de conjuntos de dados, tá? Que a gente tem três principais tipos de conjuntos, que são o union, o except e o intersect. Então a gente vai falar um pouco sobre eles agora, tá? Começando pelo union, que ele também pode ser um union all, tá? O que o union faz, tá? Ele é usado para combinar o conjunto de resultados de duas ou mais instruções select. Ao invés de ele juntar tabelas, ele vai juntar instruções select, tá? Ele vai combinar essas tabelas. Cada instrução dentro do union deve ter o mesmo número de colunas. As colunas devem ser do mesmo tipo de dados semelhantes, tá? E as colunas de cada seleção devem estar na mesma ordem. Então aqui, ó, o union, a diferença do union para o union all é que o union ele traz os valores distintos daquela seleção. Já o union all ele traz tudo. Então aqui nesse contexto a gente tem a sintaxe que é assim, né? Você faz um select, primeiro que você quer fazer a união, bota um union e depois o outro select embaixo. Se você quiser um union all, você coloca union all ao invés de union. Tá? O que acontece com isso na prática? Vamos lá. O que eu vou querer fazer aqui? Eu estou selecionando aqui para vocês verem todas as cidades da tabela Customers, tá? Eu vou ordenar aqui por número 1, porque é para aquela coluna 1, né? Quando eu coloco esse número 1, ele vai ordenando certinho pelas colunas que eu quero. Tá? Então eu vou fazer um Select Distinct aqui na tabela de Customers, na cidade. Então, o que eu estou retornando aqui? Eu tenho 4.119 registros distintos de cidades. Então, eu tenho 4.119 cidades de clientes, tá? Beleza? Isso aqui a gente já viu, distinct, tranquilo, tá? Eu vou fazer o mesmo select na tabela de sellers, tá? De vendedores aqui. Então, ó, aqui a gente já tem 611 registros, tá? A gente tem até aqui um lixo aqui que a gente pode limpar futuramente. Isso aqui não é nome de cidade, algum erro que vazou. Mas, por exemplo, aqui a gente tem várias cidades e algumas cidades elas são em comum entre uma e outra, tá? Mas nem todas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Com o Union, qual é a minha ideia com o Union? Eu quero, como o Distinct ele traz só os valores distintos, né? Eu quero trazer, então, eu quero saber todas as cidades onde eu tenho consumidor e vendedor. Beleza? Então eu faço um union aqui desses dois selects. E como é que eu faço isso? Ao invés de eu nem preciso colocar o distinct, eu coloco dessa forma aqui. Eu vou fazer um select de cima, eu vou selecionar a cidade da tabela Customers, fazendo um union na tabela de Sellers. Beleza? Então olha aqui, quando eu rodar isso aqui, então aqui eu já tenho 4.196 registros. Provavelmente vários aqui são iguais, tá? A gente adicionou bem poucos nessa união, porque aqui a gente tinha 4.119 e aqui 611, provavelmente vários batem, tá? Por isso que a gente não teve uma união tão maior do que ele já tinha. Mas a ideia do Union é essa, a gente consegue unir os registros únicos da tabela, beleza? E qual a diferença do all que eu falei? Como a gente que é distinto, se eu quisesse saber todas mesmo, eu coloco o union all no lugar do union e ele vai me trazer todos os registros da tabela e ele vai fazer uma junção todas aquelas cidades, tá? Então é bem interessante essa funcionalidade também. Já tem, diferentemente, tem o except, né? O except, na verdade, ele vai trazer somente o que for exceção daquela tabela, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho tudo. Quando eu quiser trazer os registros que só existam na A e não tenham na B e nem sejam interligados entre as duas, eu faço um except. Por exemplo, nesse intuito prático é o que? Eu quero saber todas as cidades que tenho na tabela consumidor, mas que elas não existam de jeito nenhum na tabela de vendedor, tá? Por exemplo, isso serviria para eu tentar entender quais cidades eu tenho cliente, mas não tenho vendedor, tá? Para talvez abrir uma loja lá, não sei, entrar em contato com fornecedores de lá para ver o porquê que isso acontece. Então, seria uma cidade onde tem
Aqui eu tenho clientes, mas se tiver interseção eu não quero, e a tabela de vendedor também não quero. Então eu uso o except da mesma forma. Eu faço um select city da tabela consumidor, boto um except aqui e da tabela venda. Então eu vou pegar somente os registros únicos da tabela de consumidor, tá? Que existem somente na tabela de consumidor. E se for na união, ele não importa, ele ignora. E já o intersect, na verdade, ele é bem parecido com aquele inner join, tá? Ele vai pegar a interseção das duas registros, dos dois comandos. Então ele vai pegar somente onde tem fornecedor e onde tem cliente. Então aqui a gente vê que a gente tem 534. A diferença é só esse mudar aqui para intersect.